Bom, bom dia, Múcio, né? Bom dia, meu amigo Charles, né? Bom, nós estamos aqui dando continuidade a um trabalho que a gente iniciou no ano de 2010, né? Que nós estamos lutando pela preservação da casa sede do Engenho Guaporé, em Ceará-Mirim. Um casarão lindo que tinha mobília de jacarandá, piano de cauda do século XVII, tinha lustres de cristais, paredes de veludo e uma casa onde foi realizados os maiores eventos daquela época, né, da época do auge da cana-de-açúcar e muitas festividades, né, de homens ilustres do Vale de Ceará-Mirim. E hoje o casarão encontra-se abandonado e é uma meta do IAFAC lutar pela preservação do patrimônio histórico, do meio ambiente, e nós abraçamos essa causa e estamos dando continuidade. Nós já conversamos com o Múcio no momento passado, ele viveu um grande momento do Engenho Guaporé, ele presenciou, foi um cara privilegiado porque ele teve a oportunidade de participar de uma festa lá com o engenho todo preservado, recém-restaurado, né? E nós vamos conversar com ele sobre isso. Bom, Múcio, você nasceu na cidade de São Paulo do Potengi em 1945, né? E mudou-se para Ceará-Mirim no dia 19 de novembro de 1959. Chegando a Ceará-Mirim, você era um rapazote ainda, um rapaz? Eu ia na faixa talvez dos 12 anos, adolescente, e permaneci até a época de 61 em Ceará-Mirim. Certo. E nesse período, você chegou a trabalhar em algum lugar, desenvolver alguma atividade? Qual era a sua função? Você fazia o que? Era apenas estudante? Em 1961 fui para Recife, fiquei em Recife até 1965, até 1964. Em 1964 eu voltei para Ceará-Mirim, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na usina São Francisco. Legal. Trabalhei durante 2 anos na usina São Francisco e em 1967 eu entrei no estado para a Polícia Militar. Quis ser policial militar, mas... Então, só um minutinho. De 1965 a 1967 você trabalhou na usina São Francisco. Positivo. Usina São Francisco, né? E na usina você fazia qual função? Exercia qual função? Eu trabalhava numa parte auxiliar moagem. Auxiliar de moagem. Auxiliar de moagem. Eu trabalhava como ajudante de moagem. Primeiro emprego, jovem, qualquer coisa que viesse, seria muito justo. Mas, quando entrei para o estado, eu continuei morando em Ceará-Mirim. Como até hoje eu moro, me sinto cidadão ceará-mirinense. Bom, em Ceará-Mirim, então você viu muita coisa, o funcionamento daqueles engenhos. Quando eu cheguei em Ceará-Mirim, naquela época, ainda alcancei uma faixa de uns 8 a 10 engenhos funcionando, certo? Um desenvolvimento agrícola muito grande, 3 usinas funcionando. Você poderia falar assim, 8 a 10 engenhos e 3 usinas? Você poderia citar nomes assim? Será que você tem... Olha, Engenhos eu quase não recordo o nome, sei, mas lembro bem do engenho Santa Rita, tinha o Morrinhos, tinha o Mucuripe de Rui Pereira, né? Rui Pereira, tinha o Cruzeiro, o engenho Cruzeiro. Né? E eu não recordo bem. Você chegou a pegar o União? Não. União, eu quando cheguei já não existia mais a... E o Guarani? Não, também não. Não. Que o engenho Guarani e União era do coronel Felizmino, pai de José Pacheco Dantas. Pai de José Pacheco Dantas. Pai de José Pacheco Dantas. Isso. Bom, e a usina? Você falou em 3 usinas. Quais são elas? Usinas eu alcancei Santa Teresa. Ilhabela. Ilhabela. Agora eu queria fazer só uma pergunta aqui. Me diga, só para tirar uma dúvida. A usina Ilhabela, a casa sede dela era aquela quando você vai para o Engenho Guaporé. Antes de chegar à entrada do Guaporé, um casarão bonito aqui do lado esquerdo? Não. Ali chama-se ali onde foi o doutor Geraldo, é o Garapé. Ali era o Engenho Garapé.
Então, peraí, vou botar esse nome aqui, né? É Garapé ou Igarapé? Garapé. 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 Pronto, então... Isso era um engenho que, na época, foi de doutor... Esqueço o nome dele agora, mas eu me lembro daqui, cara. Esses outros engenhos, você lembra de nome? Santa Rita, Morrinho do Dono? Então, eu me lembro que um era o doutor Joaquim. Qual deles? Era o... Mucuripe, era da família Pereira. Mucuripe era de Rui Pereira, era né? O pai de Rui Pereira. Morrinho, me parece que era da família do... da família Onofre, né? Major Onofre. Major Onofre. E... Aí você falou Garapé, Cruzeiro... Garapé foi doutor Eide Varela, né? Eide Varela. Eide Varela, né? Aí você falou Cruzeiro e Santa Rita. Você lembra? Cruzeiro, o engenho Cruzeiro era do finado Betinho, né? Betinho, acho Já que tinha o pai de Herto Dantas. Sei. O pai de Herto Dantas. Betinho. Pai de Herbert Dantas. É. E o Santa Rita, você lembra ou não? O Santa Rita eu acredito que pertencia à família dos Pereira, né? Porque era na propriedade de lá, que aqueles engenhos também eram Dos Pereira. Não digo a você com precisão. Muita precisão. Bom, aí você falou usina, você falou na Ilha Bela. Santa Teresa. Santa Teresa, isso, Santa Teresa. Santa Teresa, Ilha Bela e São Francisco. São Francisco. Você lembra dos proprietários? São Francisco foi no final do Luiz Lopes Varela, né? O pai do Dr. Roberto Varela. Qual é o nome dele? Luiz Lopes Varela. Luiz Lopes Varela. Que era o pai de Roberto Varela. Pai de Roberto Varela. Pai de Roberto Varela. Pai de... E esse cara, o Luiz Lopes, foi quem vendeu o Grupo Geraldo Melo. Já quem vendeu o Grupo Geraldo Melo já foi o Dr. Roberto Varela, o filho dele. Né? Tá. O Dr. Roberto foi deputado, foi prefeito de Serra-Mirim, uma pessoa muito conceituada dentro de Serra-Mirim, e que deixou história, né? Inclusive ele tem um casarão muito bonito, talvez você tenha a oportunidade de ir lá. Eu já fui lá, que é de Márcia, né? Filha dele, né? Filha dele, Luiz, doutora né? Márcia. Como é o nome daquele casarão, hein? Da fazenda, é Casa 7 da Fazenda... Eu esqueci o nome da fazenda. Lá... Mas eu sei qual é. É a Capela, lá localidade de Capela. Capela, localidade de Capela. Localidade de Capela. Então foi Geraldo Melo, foi Roberto Varela, filho de Luiz Lopes Varela, que vendeu a Geraldo Melo, o grupo Geraldo Melo, né? Era a Fazenda Nascença, né? Que era a Fazenda Nascença, que era a fazenda de Roberto Varela, na localidade de Capela. Não é isso? Distrito de Serra-Mirim. Agora, Múcio, um dos pontos mais importantes que nós vamos pedir você para nos ajudar é a questão do engenho Guaporé. Queria que você fizesse o máximo que você puder de informações relacionadas àquele casarão, como você pegou ele, quando você chegou a Serra-Mirim, se você lembra dele. Lembro. Olha, eu lembro perfeitamente na minha infância que aquele engenho era uma casa intacta, uma casa muito bonita. Eu tive a oportunidade, eu como menino, passar várias vezes por lá, porque eu gostava de pescar no rio, mas os garotos da minha época, e a gente ficava de frente ao casarão. Existia um prédio que era um balneário deles lá, usar tipo uma piscina, que a água do rio passava por dentro, aquele todo em azulejo, talvez, eu acredito que aqueles azulejos talvez fossem até importados. Eram os arco-íris decorados, muito decorado, de Portugal, muito bonito. Europa. E ali era espécie de um balneário. E naquele balneário ali, a gente quando ia, a meninada ia pescar, sabe, menino gosta dessas coisas, a gente ia tomar banho ali. E não tinha acesso ao casarão, porque diziam eles que aquele casarão era mal assombrado. E a gente, menina, tinha medo. E foi o passar do tempo, aquilo ali foi ficando abandonado. Mas nessa época, vocês meninos iam tomar banho lá, o casarão era fechado ou era fechado? Era fechado. Ele era fechado.
Não era totalmente fechado porque tinha muitas janelas e portas já deterioradas. Mas como a usina tinha vigias, e a usina se preocupava porque tinha um terreno de plantações de cana e não deixava ninguém invadir aquele espaço. No passar do tempo, eu não recordo qual foi o ano, que a Fundação José Augusto andou por lá e fizeram mexer na estrutura, fizeram a reforma e lá criaram um museu. Criaram esse museu, que nesse museu passou a ter vigias, passou a ser iluminado, visitas de pessoas de Natal, pessoas que passavam. Nesse museu se encontravam lá muitas coisas que eu tive a oportunidade de ver, como a farda do Barão de Ceramim, entende? Tinha lá a farda dele dentro de um mausoléu de vidro, tinha uma espingarda antiga, aquelas espingardas bate-bucha, que parece uma espada, e alguns pertences dele. Alguns móveis antigos, essa cama, jarros, tá? Tinha muitas coisas, pequenas coisas que pertenceram àquilo ali. E passou durante muito tempo aquele museu, se o espírito não me engana, até a permanência de Dona Terezinha Mello, o museu ainda tinha algumas coisas, e depois eu acho que acredito que a própria fundação não se preocupou e foi ficando um abandono. E se encontra no estado que hoje ele se encontra. Onde uma cidade como Ceramim podia ser hoje um dos maiores roteiros turísticos do litoral. Por quê? Porque nós tivemos um meio de transporte da época, que era o Motriz, que fazia essa linha de Natal até Macau, com aquela máquina Maria Fumaça, onde existe a catita, que eram as máquinas que puxou cana para aquelas usinas. Eu acredito que vive sucateada por lá, eu não sei. Então lá, duas, dentro do pátio da usina de São Francisco. Você pode sempre olhar para a câmera, né, Charlie? Como estivesse falando comigo. Uma coisa a falar sobre o Museu Nilo Pereira. Existe mais alguma coisa na sua lembrança que você queria citar? Olha, Ricardo, tem algumas coisas, porque o passar do tempo a gente vai esquecendo. Sei. Mas existem duas pessoas dentro de Ceramim, que eu considero dentro de Ceramim essas duas pessoas muito importantes para explicar melhor do que eu, porque são pessoas que vivem buscando a memória de Ceramim. São duas pessoas que eu tenho muito respeito, quero muito bem. Um chama-se Frank Marinho, ex-vereador. Eu considero ele um dos grandes historiadores de Ceramim. E o outro é o professor Gibson, uma pessoa intelectual dentro da história de Ceramim, que eu acredito que ele também tem lutado muito. Ele tem fotos, ele tem, se você chegar a falar com o Gibson, você vai ver o acervo cultural que ele tem de fotografias, de muitas coisas belas dentro de Ceramim. Certo? Porque hoje, como eu disse a você, Ceramim vive perdendo uma renda a mais quando se diz turismo. Porque o turismo de Ceramim poderia hoje ser muito evoluído, o caminho das praias. Esse museu, se ele hoje funcionasse, todo turista que viesse a Natal e qualquer guia turístico que fizesse vender um pacote diferenciado, ele oferecia o quê? Olha, nós vamos conhecer uma cidade de onde deu origem à cana-de-açúcar, uma cidade de onde teve barões, de onde teve os grandes coronéis, teve índice de escravos. Uma cidade como Ceramim, conhecer a beleza de Ceramim, uma catedral linda que a gente tem, certo? Uma visão bonita que você vai chegando em Ceramim, aqueles coqueirais, aqueles canaviais. Então essas coisas tudo ficaram degradadas, ficou o Deus dará. Porque o turista, quando chega em qualquer cidade, Ricardo, ele não quer ver um alicerce, ele quer ver algo que ele entra, ele tira uma fotografia, ele se encanta com a beleza. Então o Ceramim hoje tem o seguinte: cidade turística, caminho do museu, caminho dos engenhos, não existe mais isso. Exatamente, o museu concorda. Exatamente. Isso. Entende? Então o turista quer. Nós temos um mercado centenário, onde aquele turista podia passar, comprar algumas relíquias, algumas
coisa da cidade, comer um grude, comer uma tapioca, tomar um caldo de cana natural. A cultura regional, né? Cultura regional, participar da nossa cozinha regional. Xeramirim é uma cidade rica. Xeramirim é uma cidade, diga você que eu moro, a minha infância, a minha juventude foi dentro de Xeramirim. Xeramirim nós temos bons artistas, certo? Bons jogadores de futebol, certo? Nós temos o ex-compositor José Luiz, um grande compositor que é de Xeramirim. Nós temos vários artistas natos da terra que se perderam ali dentro por falta de incentivo. Então, uma cidade rica em cultura, rica em tudo. E foi abandonada. Eu não sei o que foi que houve com os governantes que esqueceram tanta riqueza. Vamos passar para a parte de Ilhabela. Ilhabela foi a usina que consagrou-se, até o hino de Xeramirim começa por Ilhabela. É mesmo. Hoje está acabado o casarão bonito que nós tínhamos no alto. Se você chegar em Ilhabela, ter a oportunidade, eu teria coragem de ir com você para te enfrentar as varedas e eu mostrar a você como eles conheciam os casarões, tudo caído, tudo abandonado, aonde aquilo deveria ter sido tombado pelo patrimônio da União. Aquilo ali fazia uma parte da visita do turista. Entende? Entendo. Múcio, você tem toda a razão. Rapaz, é lamentável a situação da história de Xeramirim. Xeramirim é uma das cidades do Rio Grande do Norte que tem um potencial histórico riquíssimo, até porque ela fez parte do Brasil colônia, com a cana-de-açúcar, com todo aquele movimento dos engenhos. Ela teve uma variedade de engenhos imensa, né? Inúmeros engenhos funcionaram ali e usinas também, né? Então Xeramirim teve uma participação muito ativa no desenvolvimento do país, né? Do nosso estado, e hoje encontra-se, é lamentável, encontra-se o nosso patrimônio histórico, não só em Xeramirim, mas em Xeramirim nós temos que ter um zelo maior, porque o patrimônio de Xeramirim pertence ao Brasil colônia, aquela época que o Brasil estava despontando com a questão da cana-de-açúcar, né? Que foi uma das primeiras atividades do nosso país, foi a plantação da cana-de-açúcar, foi o nascimento, o surgimento dos engenhos, das usinas, né? E, poxa, e aquilo ali poderia servir, como você diz, ali é caminho das praias. Ao se dirigir a uma praia, o turista podia fazer um pit stop em Xeramirim para conhecer a culinária regional. É do cartão postal da visita dele às praias. Exatamente. E isso, Múcio, essa é a nossa missão. Por isso nós estamos aqui com você. Vamos precisar muito de você, Múcio. Nós vamos ter que fazer, uma filmagem com você nesse roteiro dos engenhos em Xeramirim, para você falar o que você viu, como era na época, porque nós temos que dar as mãos, todos nós, eu, você, o professor Gibson, o rapaz, o vereador que você falou, e todas essas pessoas que têm essa sensibilidade, que são realmente amantes da história do nosso estado. Nós temos que lutar contra essa omissão do nosso estado, contra essa falta de zelo. E nós vamos lutar, nós vamos dar as mãos e vamos lutar. Eu estava conversando com o Charles, né? O Charles, ele é o vice-presidente do IAFAC essa semana, e como ele é filho de Xeramirim, o pai dele nasceu em Xeramirim, em Caraúbas, ali na região. O pai dele morou muitos anos em Xeramirim, o pai dele foi no Rio de Janeiro, ele era o cara que recebia os diplomatas na época, né, que ele fez parte quando o governo ainda era no Rio de Janeiro. O doutor Manuel Machado era uma das pessoas que recebia os diplomatas vindo do exterior para ser atendido na sede do governo no Rio de Janeiro. Então o Charles, ele é filho da terra, né? Ele é um amante também da história de Xeramirim, e nós estamos fazendo esse trabalho. E essa semana nós conversando, rapaz, a gente falou, poxa, nós não podemos mais deixar isso ficar assim. Nós temos que ingressar com uma ação, com outra ação, e essa outra ação nós vamos solicitar a promotoria, ao Ministério Público do Rio Grande do Norte, a formação de um grupo de trabalho composto pelo INFAM, composto pela Fundação Zé Augusto, composto pela Prefeitura de Parnamirim, a Secretaria de Xeramirim, a Secretaria de Turismo de Xeramirim, e num outro lado dessa ação vai estar todos nós de mão dadas, nos disponibilizando ao poder público, né, ao Ministério Público do Estado, a essa secretaria, que nós vamos auxiliados no sentido de fornecer informações, fornecer documentos, fornecer o nosso esforço físico, a nossa mão de obra, no sentido de fiscalizar e no sentido de, além de sugerir, também subsidiá-los no que for necessário para que nós possamos, num espaço de tempo bem próximo,
formar um roteiro turístico em Ceará-Mirim, porque precisa, rapaz. Nós ao assistir o Globo Rural na TV Globo e outros programas, nós vemos roteiros históricos no sul do país, no Rio Grande do Sul, lindo, rapaz, com a cultura regional. Pô, Ceará-Mirim tem todo esse potencial. Então nós não podemos mais esperar pelas autoridades, até porque uma coisa que eu aprendi ao longo nós estamos, o IAFAC, nós fundamos o IAFAC, né, Charles? Em 2004, e de 2004 para cá nós só fazemos isso. Nós temos várias ações já aqui na cidade feitas, por sabermos que o poder público ele é inerte, ele precisa ser provocado para agir. Então nós precisamos provocá-lo. E isso nós vamos fazer com afinco, né? Por isso então quer dizer que o governo Nilo Pereira, rapaz, então tá aí, viu? Uma coisa, você vê que Geraldo, ele, como governador, ele pensou na terra dele. Ele falou, pô, aquele engenho não pode cair. Então ele investiu naquilo. O doutor Geraldo foi uma pessoa que as pessoas hoje podem até criticá-lo, mas o doutor Geraldo foi um homem exemplo dentro de Ceará-Mirim. Só que uma cidade literalmente política, com muitas divergências políticas, fez com que Ceará-Mirim, todo mundo culpa, Geraldo, não. Ele foi uma pessoa que foi um passo muito importante dentro da cidade de Ceará-Mirim. E a prova está aí. As usinas passaram para a mão de outras pessoas e chegou a decadência que está, do desemprego, do desgaste. Ceará-Mirim está sofrendo um dos maiores desgastes financeiros dentro do comércio. Certo? Eu faço parte do Conselho Comunitário, já fiz parte de algum partido político, fui delegado do PPS, alguns anos atrás. Nunca quis me envolver em política, mas eu sou uma pessoa muito influente, me influencio muito pela parte do lazer de Ceará-Mirim, que tinha um espaço que eu gostava, que era a música. Certo? E a gente sente que hoje Ceará-Mirim não tem mais o que existia. Onde Ceará-Mirim podia ser uma cidade rica em tudo isso. Nós temos hoje uma ponte, essa ponte podia ser revitalizada. Nós temos 2 máquinas abandonadas lá, que aquelas máquinas poderiam fazer roteiro turístico. Natal, Ceará-Mirim, Extremóis, certo? Fazia um roteiro turístico. Olha, vamos hoje, uma empresa turística dessa, olha, nós temos um pacote para você conhecer a cidade lendária de Extremóis e a cidade lendária de Ceará-Mirim. Cada uma com uma história diferente. E essas empresas passariam a gerar emprego, passariam a ganhar dinheiro, passaria a muita coisa que a cidade precisa. Pois a nossa cidade lá, em termos de cultura, não existe mais cultura. Certo? E está aí os exemplos, você vai ver. Se você tiver a oportunidade, que eu tenho certeza que vai ter a oportunidade de juntar essas 2 pessoas a quem eu dei o nome, e a gente sair para fotografar, como ele conhece muito bem, você chegar a Ilhabela e começar a se falar da história de Ilhabela, talvez você chore. Você vai ver as belezas que existiam ali. As maiores festas de ano foram realizadas na usina Ilhabela. Os maiores torneios de futebol foram feitos em Ilhabela. E toda a história da cana-de-açúcar surgiu de Ilhabela. Desde a riqueza de grandes plantações de cana, de boa água, que naquela época Ceará-Mirim não tinha água potável que prestasse, e era retirada do olheiro de Santa Teresa, que eu acho que ele conheceu e conhece, certo? Uma fonte riquíssima, água quase totalmente mineral. Quer dizer que a primeira usina de Ceará-Mirim foi Ilhabela? Olha, eu não vou dizer a você com certeza, que eu não recordo bem, mas eu sei que é uma das usinas muito antigas em Ilhabela. Certo? Moço, me diga só uma coisa. Você exatamente, mas essa é a função, a nossa missão é essa, fazer... Nós vamos formar o efeito centelha. É fazer com que isso aí, né, acionar o governo, acenda a chama, para que nós possamos juntos tentar formar esse circuito. Olha, você falou uma coisa muito importante, também é um pensamento nosso. Num primeiro momento, o nosso sonho é ter um roteiro turístico aqui em Natal, que para isso ser feito tem que ser exatamente Natal, Ceará-Mirim. E nós precisamos, esse roteiro turístico, nós queríamos que ele fosse puxado por uma locomotiva a vapor. E nós já temos uma coisa muito importante. Nós já temos praticamente garantida 4 locomotivas a vapor que vão ser restauradas do nosso patrimônio histórico em Natal. 2 de Ceará-Mirim, uma da usina Estivas
que está lá na usina Estivas, e a Catita, que está em Recife, está num processo, né, que está aguardando só a sentença da juíza para ela poder ser liberada. Mas nós pensamos nisso. Nós queremos colocar 3 máquinas dessa dentro do museu e uma máquina ficar exatamente fazendo um roteiro desse, um percurso desse. Mas nós estamos no caminho certo. Esse é o nosso papel. Agora, uma coisa muito importante, rapaz. Por exemplo, existe 2 máquinas dentro da usina São Francisco. Eu entrevistei um senhor num povoado chamado Tabuão. O nome do senhor é Tião Leiros, Tião não sei o que, ele dança congo de guerra. É seu Tião. Seu Tião. Tião Leiro. Tião Leiro. Eu entrevistei seu Tião Leiro. Ele comanda os congos. Ele hoje tem um grupo de congos, que poucas pessoas sabem o que é. Até isso a cultura da gente é. Isso. Eu tive o privilégio de estar com ele lá semana passada, eu bati um papo com ele, e também vamos voltar para fazer uma entrevista com ele, né, Charles? Mas ele me falou umas coisas, eu perguntei ele sobre aquela locomotiva. Ele disse que aquela locomotiva veio da Paraíba para a usina Ilhabela. E depois ela passou para a usina São Francisco. A usina São Francisco comprou Ilhabela, como é que foi isso? Quando a usina São Francisco foi vendida, compraram também Ilhabela. Ilhabela já já pertencia ao doutor Odilon, e o doutor Odilon já vendeu para Odilon Ribeiro Coutinho. Mas peraí, doutor, bom, quer dizer que o mesmo proprietário ele comprou 2 usinas? Eu não sei qual foi a negociação. Sei que Ilhabela depois passou a pertencer a São Francisco. Então tá explicado. Uma coisa que eu queria. Você conhece alguns ferroviários em Saramirim, que eu precisava entrevistar uns ferroviários, principalmente os mais antigos? Eu conheço. Você mora próximo à minha casa, Zé Wilson. Então peraí, Zé Wilson. Você pode me dizer a sua rua, que eu estava precisando sem deles. Não, depois eu peço a rua. Zé Wilson mora em qual rua? Não dei o nome da rua, mas quando você ligar para minha casa, eu dou o nome da rua. Então peraí, José Wilson. Zé Wilson era ferroviário? Ele era ferroviário, um dos ferroviários antigos que ainda existe naquela época. Aí tem mais quem? Você lembra mais alguém? Maquinista? Não, eu só me lembro mesmo dele. Zé Wilson, né? Pronto. Você lembra das locomotivas das usinas funcionando? Me lembro, eu alcancei. Na época em que eu trabalhei na usina, em 1965, existia 2 locomotivas, que o transporte da cana do alagadiço era todo feito por aquelas 2 máquinas. Os animais, os burros, os cambiteiros traziam as canas do alagadiço e deixavam nas estações próximas onde a máquina passava. Então ela tinha aqueles vagãozinhos ali, o pessoal carregava aquela cana, enchia os vagões e ela se dirigia para a usina. Se você chegar em Ilhabela, ainda tem alguma ponte com trilhos. Né? Guanabara, ainda tem trilhos, ainda tem a ponte onde ela passava. Lembramos ainda mais um engenho, né? Guanabara. Né? Então essas máquinas tinham acesso a Ilhabela, Guanabara, Goitizeiro. Goitizeiro? Goitizeiro. É um engenho, é? Era uma propriedade. Ingurana, pertencia também à usina. Então essas máquinas eram forte para retirar as canas de dentro do alagado. Alguns anos atrás, eu e mais alguns amigos, que faziam parte do Conselho Comunitário, nós arrumamos alguns aborrecimentos por a gente reclamar e falar sobre o descaso de Saramirim, do que existia, que as pessoas em Saramirim só se lembravam daquilo, esqueceram o passado. Então Saramirim tornou-se uma cidade hoje que ela não tem. Você procura um espaço de lazer, não existe. Você vê uma cidade de um índice de desemprego grande. Certo? Aí você olha dentro de Saramirim, uma riqueza que a gente tem, podia hoje ter um comércio arrochado. Eu alcancei Saramirim com 2 feiras. Começava na sexta-feira de manhã e na época da moagem ela terminava no domingo, 10, 11 horas da noite. Comércio arrochado de tudo. Depois você chega na feira de Saramirim no sábado, começa de 5 horas da manhã, de 10 horas da manhã não tem mais nada. Pessoas de braço cruzado, outro com um saquinho na mão. O comércio sobrevivendo de pequenas vendas. Nada mais. A própria prefeitura hoje ela deve estar sentindo uma situação difícil
porque não está existindo. Com esse fechamento da usina, um desemprego grande. Porque, na verdade, Ceará-Mirim era movimentado pela atividade açucareira, né? Eram as usinas que fomentavam o mercado, o comércio local, né? O mercado. Com o fechamento de tudo aquilo ali, o desemprego é grande, grande. Né? Eu me preocupo porque eu tenho netos, meus filhos, graças a Deus, cada um tem seus empregos, mas hoje já tenho meus netos, eu não sei o futuro deles. Ou eu vou deslocar para outro lugar, ou eles vão permanecer na mesmice de Ceará-Mirim, porque terminam seus estudos e não tem um emprego. Múcio, olha, uma das coisas que nós temos que torcer é para que aquela usina volte a funcionar. Que realmente ela não que ela vá a leilão, mas que ela vá, se ela for a leilão, que seja um grupo que compre, que faça com que ela volte a funcionar para voltar a gerar aqueles empregos, a fomentar todo esse comércio, né? Mas nós estamos preocupados com o patrimônio histórico de Ceará-Mirim. Nós discutimos numa reunião recente lá na sede do Instituto exatamente essa questão. Por exemplo, todo o patrimônio das cidades históricas, eles estão desaparecendo. Então, uma preocupação nossa, essa entrevista sua, essa conversa que nós vamos ter com o professor Gibbs, com esse vereador, com demais, outras pessoas de Ceará-Mirim, nós vamos tirar aí subsídios para poder elaborar um documento, porque nós vamos solicitar ao promotor que ele intervenha na questão do leilão daquela usina. Que, por exemplo, geralmente, essa parte de ferragem, quando vai para leilão, isso vai tudo a preço de sucata. E nós temos que se realmente, nós queremos que a usina volte a funcionar, mas se ela for leiloada para ser extinta, nós vamos solicitar que essa ferragem tem que passar pelo crivo da Fundação José Augusto e do Estado, para que o Estado compre essa ferragem. Porque nós temos que tirar daquelas ferragens, selecionar peças para um futuro museu. Um museu que vai contar a história do açúcar. Nós não podemos permitir que esse material saia de Ceará-Mirim e seja derretido em qualquer lugar do mundo e nós percamos todo esse material. Ali tem vários, ali seria importante a gente pegar aqueles vários carroções, um carroção de cada modelo, moendas, exatamente. Nós não podemos permitir que isso saia de Ceará-Mirim, vendido a preço de sucata e seja derretido e perdido. Nós temos que obrigar o Estado a comprar esse material, concorda? Concordo plenamente. Para que a gente possa comprar esse material. E você acha o quê? Não é importante a gente ter essa preocupação? Inclusive, eu faço um convite a partir de hoje, o dia que você for fazer a matéria lá, vai procurar Frank, vai procurar Gibson, eu faço questão de ser o seu guia diante de todos os engenhos, eu quero mostrar coisas, você vai ver riquezas ali dentro do alagadiço, que o patrimônio perdeu muita coisa por aquilo. Ainda existe peças dentro do alagadiço que possam ser? Existem engenhos, alicerce de engenhos, bueiro. Mas existe peça de ferro, moar? Existe. Eu acredito que lá em Doutor Múcio, no engenho na lateral, me parece que lá tem uma roda de moenda de engenho. Se não retirar de lá, ela ainda permanece. Certo. Nós temos que fazer, rapaz. O engenho Cruzeiro, tem muita peça do engenho lá dentro. O engenho Dr. Vaquim, que era esqueço o nome dele agora, lá ele depois foi uma usina, o Moeiro Alto, parece que agora está abandonado. Tem muita coisa que a gente... E eu quero agradecer a você, porque eu e algum grupo de amigos que a gente tem lá dentro, a gente se preocupa com você, se preocupa também com a cultura de Ceará-Mirim. Por quê? Porque o Ceará-Mirim faz parte da minha vida. Eu tenho famílias, eu tenho filhos, eu tenho netos, e aquilo ali faz parte da minha vida. E hoje eu me sinto cidadão ceará-mirinense, e eu acho que a minha contribuição seria essa, eu lutar, entrar pela luta, como todos nós lutamos. Entende? Porque as pessoas falam muito da política, porque o governo, mas o interesse, o povo, é quem faz com que um político se sinta acuado e realize aquilo que tem que realizar. Verdade. Se a gente não procurar participar de uma luta, você jamais vencerá nada na vida. O poder emana do povo, né? Positivo. E nós temos riqueza ali dentro. Nós temos riqueza ali dentro. Nós temos casarões antigos ali abandonados. Aquilo não era para estar abandonado, era para ser tomado pela Fundação José Augusto.
e se dá a um patrimônio melhor. Mas é isso que nós precisamos, por exemplo, porque nós sabemos o seguinte: o Estado está aí. Se ele não for pressionado, ele não vai investir. Então, na hora que a gente fizer essa fiscalização organizadamente, dentro da justiça, nos parâmetros da justiça, tudo, ele vai ser forçadamente a restaurar. E nós vamos brigar para saber aonde. Nós queremos saber quem tirou aquela mobília do engenho Guaporé. Onde estão aquelas exatamente. Ele tem que estar com alguém. Nós temos um exemplo. Tu chega em Macaíba, você chega no Ferreiro Torto, está lá a coisa maneira. Tudo bom. Você já foi no Ferreiro Torto? Não, já restauraram? Já restauraram ele novamente? Parece que Valério Mesquita tava. Foi uma luta encabeçada por Valério Mesquita, pô. Tava todo abandonado. Então, ali é uma luta que ele fez juntamente com o povo. Não foi só o doutor Valério que teve a força. Foi muitos macaibenses que entraram na luta com ele e estão conseguindo. Então o que falta dentro de Ceará-Mirim? Exatamente. Será que só quem pode lutar para conseguir alguma coisa doutor Ciclano, doutor Fulano? Não pode? Não, somos nós. Exatamente. Somos nós que estamos vendo o futuro dos nossos antecedentes. Somos nós que queremos resgatar uma cultura que deixaram o abandono. Entende? Então toda vida ela tem que ter um passado. E esse passado ela tem que estar no presente. Múcio, agora, olha, nós queremos agradecer a você essa entrevista, porque também nós vamos ter que ir a Ceará-Mirim, vamos ter que ir na Ribeira, fazer um trabalho imenso na Ribeira. Mas para concluir essa entrevista, eu vou lhe falar uma coisa que talvez você não saiba, que era até importante registrar, que essa coisa só tem num livro. Olha só, um fato importante. Como você falou em Macaíba, e nós estamos falando de Ceará-Mirim, você falou em Macaíba, né, no Ferreiro Torto. O Ferreiro Torto era um casarão, se não me falha a memória, dos Pedrosas, que eles detinham toda essa movimentação do algodão, do processamento de algodão, né? E Fernando Pedrosa, que foi o pai de Silvio Pedrosa, que foi governador de Fernando Pedrosa, né? E o trecho ferroviário Natal-Ceará-Mirim, ele foi inaugurado no dia 13 de junho de 1906, às 6 horas da manhã, pelo presidente do Brasil, Afonso Pena. Afonso Pena embarcou num trem na Estação da Coroa, na margem do Rio Potengi. Ali, se você vê ali no meio daqueles viveiros de camarões em Igapó, você vê que tem uma estrada de barro em linha reta, que ela vai como se fosse em direção ao moinho Potiguar lá. Na beira do rio tem uma estação, que hoje são ruínas, que era para estar aquela estação preservada, né? Um absurdo, né? Bom, então o presidente embarcou ali, dali ele inaugurou a estação de Extremóis e depois ele inaugurou a de Ceará-Mirim no dia 13 de junho de 1906. Esse trecho ferroviário, que ele funcionou, foi operacionalizado antes da construção da ponte de ferro de Igapó. Os trens vinham de Ceará-Mirim da cidade, chegavam na margem do rio e transferiam a mercadoria para o Cairo Tavares de Lira e vice-versa. Com a construção da ponte de ferro, os trens chegaram até Natal. Mas antes desse trecho Natal-Ceará-Mirim ser inaugurado, quando ele estava no projeto ainda, Ceará-Mirim tem um cara na história de Ceará-Mirim que eu sou fã dele. Um cara que tem uma história é o Dr. José Pacheco Dantas. O Dr. José Pacheco Dantas, ele era filho do Coronel Felizmino, que foi dono do Engenho Guarani. Dr. José Pacheco nasceu no Engenho Guarani. E também o Coronel Felizmino era dono do Engenho União, que tinha a fabricação do melhor açúcar mascavo do Vale do Ceará-Mirim. E Pacheco Dantas, ainda adolescente, pegou uma mala, foi para o Rio de Janeiro no navio a vapor. Embarcou aqui em Natal no navio a vapor, foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele chegou só com a roupa, não tinha mais dinheiro nem nada. Ele foi aquele cara que nasceu numa família que tinha condições, mas ele queria ser um cara independente, ele queria fazer a história dele. E ele acreditando nisso, para você ver, quando o cara acredita, tem fé, ele vai em frente, né? Ele sai em frente. Ele foi para o Rio de Janeiro, rapaz. No Rio de Janeiro ele chegou, já sem dinheiro, ele chegou numa padaria e falou pro dono da padaria, o português, falou: moço, eu sou nortista, sou do Rio Grande do Norte, estou com fome, será que eu poderia comer um prato de comida e eu poder pagar com algum serviço? O português mandou ele comer e ele ficou ajudando o português lá no serviço. E ele era um cara tão correto que tudo que ele comia, ele anotava numa caderneta. Aí o português, ele era um cara bacana, o português arrumou um emprego para ele de uma empresa de telégrafo. E aí ele começou a trabalhar na empresa de telégrafo. Quando foi no final do mês, ele tinha anotado tudo que ele tinha comido na padaria. E quando ele recebeu o primeiro salário, ele pegou o dinheiro e foi falar com o português: olha, seu fulano, tá aqui, ó, eu comprei tudo isso aqui e eu queria pagar. Aí o português: não, rapaz, você não vai pagar nada, você é meu amigo. E ficou amigo dele. Ele começou a estudar. Ele se formou em farmácia, odontologia, medicina
E como o Nordeste, que o Nordeste às vezes ainda fala que o cara que está no sul do país tem isso aqui como um lugar de fome, de seca, né? Imagina naquela época, na década de 20. Então ele foi um cara tão inteligente que ele ainda se formou em jornalismo e fundou um jornal no Rio de Janeiro só para difundir as belezas do Nordeste. Ele quase foi preso por ser pioneiro nos exames ginecológicos. Ele foi homenageado na França, viu, Charles? Pela uma faculdade na França, por ele ter sido pioneiro no exame ginecológico, na questão do sífilis, né? Ele foi um cara gigantesco. E esse cara, ele era um amante de Ceará-Mirim, um amante da história e um grande incentivador das ferrovias. Para você ter ideia, esse trecho ferroviário Natal-Ceará-Mirim, quando estava pronto, Ceará-Mirim não podia nem ter trem, se não fosse ele, sabia? Então Ceará-Mirim, quando esse trecho, o projeto estava pronto, o pessoal dos Pedrosa de Macaíba tentaram, força política, né? Força política locais, o pessoal de Macaíba, Fernando Pedrosa, tentou tirar o projeto original de Natal Ceará-Mirim para ser Natal Macaíba, para o escoamento, da beneficiamento do algodão. Só que o doutor José Pacheco Dantas já estava no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na época, não existia. Brasília era a sede do país. Sede do país. E ele, como já né, já estava médico e tal, ele tinha grandes amizades no Rio de Janeiro. E, graças à forte influência dele, ele conseguiu, na época, um deputado lá chamado Barbosa Lima, um senador chamado Lauro Sodré, ele conseguiu, graças aos fortes argumentos dele, manter que o projeto original fosse mantido. Natal Ceará-Mirim. Então, poxa, você vê, né, rapaz, como a história é feita. Então, moço, pô, muito obrigado, foi legal demais, tá, rapaz? Desculpa ter tomado esse tempo seu aí, mas isso é depois você liga para mim que eu dou o endereço de Zé Wilma, também é uma pessoa que